Então, bom dia, alunos do oitavo ano. Como prometido, vou montar um vídeo para vocês, um resumo dos capítulos que nós teremos para a prova, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Então, bom dia a todos, alunos do oitavo ano. Como prometido, vou gravar um vídeo rápido para dar alguns conceitos, né, que cairão na prova de vocês da próxima semana. Uma coisa bem rápida, né? Vou passar pelos capítulos, porque eu já mandei para vocês um vídeo anteriormente com uma descrição desses módulos. Mas vamos lá reforçar com vocês. Então, nós começamos nosso módulo da parte física com a parte de energia, o que é energia, né? E as modalidades e princípios da conservação da energia. Então, a primeira coisa que temos que notar aqui é que a constante da energia é aquela que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, vai ver as várias modalidades de transformação dessa energia. Então, uma delas que a gente tem bastante presente é a energia do nosso corpo, né? Então, nós temos os alimentos. Ao ingerir alimentos, nós transformamos os alimentos em energia. Então, a parte química e a parte biológica vão promover a questão da sua atividade física, a questão do movimento. Então, a parte que vai ser a parte química e biológica vai transformar-se em energia mecânica para o nosso corpo. Outra que nós temos é a questão da fotossíntese. Então, é um processo da luz, né, que as plantas absorvem da luz, um processo de transformação química dela, que faz a questão da fotossíntese. Então, também uma transformação de energia. Aqui, as modalidades fundamentais da energia. Então, nós começamos a falar da energia mecânica. A energia mecânica ela é baseada em dois tipos, né, ou duas frentes. A energia cinética, a energia de movimento, e a energia potencial gravitacional, que é a energia armazenada em um corpo a uma certa altura de uma base. Então, quanto maior for essa base, maior será a energia potencial. Quanto maior for a velocidade de um corpo, maior será a sua energia cinética. Então, outro ponto que nós temos, que vimos também, é a questão do campo gravitacional. Por que ela chama energia potencial gravitacional? Porque depende da gravidade do local que eu estou. Na Terra, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Em outros planetas, nós teremos outras gravidades atuando sobre um corpo. Na Lua, ela é 1/6 do que é na Terra. Então, na Lua é 1,6, na Terra nós temos ela sendo 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que nos prende ao solo. Então, continuando aqui, nós tínhamos aquele experimento de lançar uma bolinha, né, em uma caixa de areia. Conforme a deformação que essa bolinha fizesse na caixa de areia, nós tínhamos uma energia de chegada dessa bolinha na caixa de madeira maior, né? Então a energia cinética era maior, né? Quando chegava a bolinha ao chão, a potencial ia ser zerada. E quando eu elevava a minha altura, minha energia potencial era maior, né? Então essa bolinha faria uma marca mais profunda na areia.
Aí vimos depois disto a chamada energia potencial elástica, que vai estar nos materiais que têm a propriedade da deformação. Então, cordas, elásticos, molas, tem lá um coeficiente de deformação. E esse coeficiente ele vai dotar a este corpo, né, uma energia potencial elástica. Então, se eu esticar, como a mulher está aqui, esticando este elástico, enquanto ela segura o elástico, ela está dotando ele, cada vez mais que ela estica o elástico, de uma energia potencial elástica. Ao soltar o elástico, essa energia potencial elástica transforma-se em uma energia cinética. Depois que o elástico está totalmente desprendido dessa força potencial, essa energia potencial será zero. Então, o elástico relaxado, sem ser puxado, a energia potencial é zero. Ao ser esticado e segurado, a energia potencial se amplia. E ao ser solto, este elástico, a energia se transforma em energia cinética de movimento. Aí vimos aqui os exemplos aqui, puxando esse elástico como uma tiradeira, né? Eu vou dotá-lo de uma energia potencial elástica. Ao soltar, uma energia cinética, energia de movimento. Aí depois nós tivemos aqui um exemplo aqui de um saltador, né? Nesse brinquedo. Então, quando ele está lá no alto, ele não tem uma energia potencial elástica, mas tem uma energia potencial gravitacional. Ao descer, ele tem uma energia cinética. Ao tocar o chão, no momento de tocar o chão, ainda não está deformando a mola. Então, ainda a energia potencial elástica é zero. Ao deformar a mola e comprimi-la, eu vou dotá-lo de uma energia potencial elástica e quando essa mola se expande, eu vou ter novamente a energia cinética sendo aplicada. Aí a parte da energia cinética e energia potencial se resume a estes dois conceitos, né? Cinética, movimento, potencial, energia armazenada, seja ela gravitacional, seja ela elástica. Aí a gente começa com as modalidades de energia. A primeira dela que vimos, energia nuclear, que é energia advinda de um processo, né, de fissão ou fusão do átomo, onde vai produzir muito calor e muita energia. Então, alguns países do mundo, com mais incidência na Europa, utilizam bastante energia nuclear, tá? Devido a não ter as questões geográficas, questões estruturais que eles pudessem utilizar outros tipos de energias, né? Como a hidrelétrica, como a eólica, né? Então a energia nuclear é bastante constante na Europa. Aqui falamos aqui do átomo, né? Que é uma partícula invisível aos nossos olhos, e nessa divisão ou nessa fusão há a produção da energia nuclear. Então lembrando que a estrutura atômica do átomo, nós temos no núcleo dele, nós temos os nêutrons e os prótons. Prótons, carga negativa, nêutrons, carga sem nenhuma carga, né? Carga nula, e os elétrons, cargas negativas que ficam girando em torno deste núcleo. A energia radiante, que nós podemos ter dentro da energia radiante, a energia solar, as energias de ondas de rádio, os materiais radioativos, aquelas que são de ondas eletromagnéticas, o raio-x, o raio gama, todas na energia radiante. A energia solar é uma das energias radiantes. São todas que podem ser irradiadas, né? Então, essas irradiadas, né, elas vão ser passadas de onda por onda, né? Aqui temos a energia luminosa, que eu falei para vocês, nós podemos enxergar apenas uma pequena fração dessa gama de cores, né? Então, na sua extremidade, eu tenho lá, dentro dessa questão das frequências, os raios gama, na extremidade, as ondas de rádio. E no meio eu tenho lá a possibilidade de enxergar a luz visível. Ao extremo da luz eu tenho o infravermelho, no outro extremo eu tenho o ultravioleta. Algumas modalidades derivadas da energia. Então, das energias eu posso derivar da energia química, energia mecânica, da energia solar, eu posso derivar outras energias, ou seja, eu posso transformá-la em outras energias. Então, a energia pode ser elétrica advinda de um processo químico, ela pode ser elétrica advinda de um processo fotoelétrico,
ela pode ser elétrica, advindo de um processo mecânico. A energia química, a mesma coisa, eu posso transformá-la através da composição de alimentos, né? Eu posso fazer essa energia química através da composição de substâncias, né? Como no caso de uma pilha ou de uma bateria, e no caso de uma barrinha de cereais, na questão dos alimentos que fazem essa composição, e quimicamente eles produzem energia. A energia térmica, né? Que eu posso consegui-la através da energia solar, através da queima de combustíveis fósseis também. Eu posso também ter energia térmica através de caldeiras, né, aquecimento da água. Então, todas as energias eu posso transformá-las de uma energia em outra, né, e aproveitar os elementos que são advindos dessas reações. A energia sonora, que é aquela provocada pelo deslocamento de ar. Então, é uma energia mecânica, onde eu vou transportar pacotes, né? A gente fala pacotes, né? De energia através do ar. Então, quando o ar vibra, na vibração do ar, eu tenho a produção de energia sonora. Então, se eu tiver meio material, eu consigo produzir energia sonora. E algumas modalidades derivadas de algumas energias. Podemos citar aqui um exemplo. Energia eólica, que eu posso associar à energia mecânica associada aos ventos. A energia fóssil, que é aquela energia química armazenada com combustíveis fósseis na queima desses combustíveis, ou na reação desses combustíveis, eu posso produzir também energia nesse processo. Energia hidráulica, né, com a movimentação das águas, né, represadas, essas águas saem por comportas, que são portas, né? Então essas portas estão a certa altura, caem pela gravidade, essa gravidade desta água vai movimentar turbinas. Esse movimento mecânico vai para geradores, geradores para transformadores, dos transformadores nas usinas eu vou para estações de transmissão, depois para as linhas de transmissão, vai chegar nas casas, nas subestações, que aí na subestação eu vou dividir em correntes de alta, média e pequena intensidade, que vão para casas, comércios e indústrias, né? A energia geotérmica, que é aquela advinda de calor do interior da Terra. A energia sísmica, que é aquela advinda da energia mecânica associada a terremotos. A energia de biomassa, que é aquela associada à energia química de rejeitos orgânicos, tais como bagaço de cana, palhas, dejetos animais. Eu posso produzir energia da chamada biomassa. Energia maremotriz, que ela tem uma função muito parecida com a energia hidráulica, né? É a movimentação de turbinas, né? De pás de turbinas através do deslocamento de ar. Só que no caso aqui, na hidrelétrica é por queda livre, né? Na vertical. Aqui na maremotriz eu tenho na horizontal, ou seja, movimentação das marés e das correntes marítimas. E aí nós falamos depois da questão da importância de você conservar a água, porque a água, além de ser um bem essencial à vida, também ela pode ser transformada em energia elétrica, energia mecânica. Então temos aqui depois alguns benefícios, né? A gente vai ver até depois que nós vimos em aula, né? Quais são os benefícios? Nós temos a utilização de materiais e compostos mais naturais para que não ofenda e não cause danos à natureza. Então vamos descer aqui, eu estou indo exatamente como o livro a apostila vocês traz, né? Aqui algumas fotos de efeitos da explosão de algumas bombas atômicas, né? Que além de calor e energia elétrica, eu vou gerar uma energia mecânica de deslocamento de ar, tá? Aí no módulo 2, nós temos energia e suas medidas, né? Então, uma das medidas de energia são as calorias, ou quilocalorias, né? Calorias, elas são quantidades de calor geradas por um alimento ou um produto. E quando eu falo quilocalorias, eu estou falando de 1000 calorias. Então, as calorias, as energias podem ser dadas em calorias, ela pode ser dada em watts, né? Potência de uma lâmpada também, eu posso quantificá-la em watts, que é uma
um valor de potência dela. E como é que eu faço a quantificação disso? Se for no caso de calorias, é um processo químico, né? Que pode ser transformado em um processo térmico. Então, por quê? Quando você se alimenta, você aumenta a atividade física, a atividade física dentro do seu corpo, ela vai desenvolver também o aquecimento do seu corpo. Aí nós temos alguns elementos que nós falamos em aula, né? Quantidade de calor dada em calorias, a quantidade que eu defino como valor que vai necessário, o calor necessário para levar 1 grama em 1 grau, a gente chama de calor específico. Então, quando eu consigo levar 1 grama de material em 1 grau Celsius, a esse valor, né, a gente chama de calor específico. E aí nós teremos em tabela esse calor específico, né, do material, da água, da madeira, do álcool, cada um tem um coeficiente diferente. Isso é dado por tabela. Tá? Então a gente vai ter em exercícios o valor dado como valor de tabela. Depois nós temos aqui a formulinha de calcular a quantidade de calor. Então o Q é de quantidade de calor dado em calorias, o M é a massa dada em gramas, o Czinho é o calor específico, isso que eu acabei de falar para vocês, que é um valor de tabela, né? Esse coeficiente para transformar 1 grama de uma substância, elevando ela a 1 grau. E o delta θ, que é essa bolinha cortada, é a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final de um processo menos a temperatura inicial deste mesmo processo. Aí, continuando, aí temos a capacidade térmica. A capacidade térmica é a capacidade de alterar a temperatura de um corpo. Então, aí vai dimensionar a massa de um corpo e o seu calor específico. Ou seja, a capacidade de você alterar o quanto de calor você precisa para alterar 1 grama em 1 grau. Tá? Então, esse valor da capacidade é essa condição de, no aquecimento de um corpo, em 1 grama, aumentar essa temperatura em 1 grau. Então, é dado por C, né, o C maiúsculo, capacidade térmica, o M de massa e o Czinho de calor específico. E a unidade vai ser calorias barra graus Celsius. Temos aqui o valor energético dos produtos, né? Em todo produto você tem lá na sua informação nutricional qual é a porção que você está ingerindo, né? No caso aqui desse exemplo aqui, são porção de 30 gramas, que são 6 biscoitos. Essa composição de comer 6 biscoitos desse pacote terá um valor energético de 124 quilocalorias, que também eu posso dar também uma outra unidade chamada joule. Tá? Então a gente vai ver aqui também a composição do que é o joule. O joule também é uma unidade de quantidade de calor. Né? Então eu posso dar também quilojoules. Mas o mais comum é trabalhar com calorias ou quilocalorias. Então tá aqui, ó. 1 quilocaloria são 1000 calorias. Ou em joules, né? Que eu posso transformar também a composição deste valor aqui. Aqui agora foram alguns experimentos feitos no livro, aqui é a parte dos joules, né? Então aqui, logicamente, por que chama joule? Porque o físico tinha o nome de joule, como lá o físico também que trabalhou a questão do calor, tinha o nome de Kelvin, então ele colocou o sobrenome dele na unidade de, no caso aqui, de calor. Estou passando aqui, ó. Então 1 caloria equivale a 4,18 joules. Então se eu quiser saber 124 kJ quanto vale, é só pegar 124.000 e dividir por 4,18 para descobrir qual é o valor em joules. Mas o mais comum é trabalhar a questão de calorias em quilocal ou calorias mesmo, que é a quantidade de calor. Aí temos aqui a parte das energias, né? Então, energia total é somada a energia útil ou utilizada e energia dissipada. Toda vez que você tem uma energia, você sempre vai utilizar uma parte dela, que é a parte útil dela, e sempre uma parte ela é dissipada. Então, vou dar um exemplo. Se você aquecer um metal, esse metal será aquecido, então aumentarei a temperatura dele, só que eu também perderei um pouco de caloria para o ambiente. Então eu tenho a quantidade de energia que eu que eu transformei, então não vou criar nada, eu vou transformar, né?
Então, essa questão da energia transformada e a energia que eu vou utilizar, ou útil, né? E a energia que eu vou dissipar, que eu vou perder. Então, a energia total do corpo, sempre a energia que eu consigo utilizar é aquela que é dissipada. Então, numa lâmpada que ela aquece, eu uso dessa lâmpada a parte luminosa, mas também se ela aquece, eu perco a parte térmica dela, que a função não é aquecer. A função é iluminar. Então, continuando aqui, aí temos lá o rendimento. O rendimento sempre é dado em porcentagem. Então, eu posso dar um valor em porcentagem entre 0 e 100%. Então, nunca chega a 100%. Por quê? Porque sempre vou perder algo, algo vai ser dissipado. E nunca vai dar zero, porque se eu tiver zero, eu não tenho nenhuma eficiência dele. Ou seja, não há nenhum tipo de processo de transformação de energia. Então, ele fica maior que zero, mas menor que 100%. Então, o valor entre 0 e 100%. Então, temos aqui a parte de watts, né? Aqui um exercício que era uma tabela nutricional, que na verdade era um processo de regrinha de 3, né? Eu te dava uma quantidade em gramas, né? No caso aqui, ó, a cada, o valor energético é 90 quilocal para cada 15 gramas. Se eu quiser saber, então, em 100 gramas, era só pegar 15 está para 90, uma regrinha de 3, 100 está para X. Eu acho qual é o percentual ou o valor concreto, absoluto, de uso de calorias em relação a uma quantidade de massa. Aqui temos aqui um cavalo, né, chamado cavalo a vapor, né, ou horsepower, que enquanto esse cavalo está puxando aqui, essa quantidade de carvão está subindo nesse balde. Então o que acontece? A potência, a força do cavalo faz com que esse balde se eleve. Então, nessa observação, se deu o nome de CV ou nome de HP. É a mesma coisa, só que um está em português ou está em inglês, né? CV, cavalo, vapor, e HP, horsepower. Tá? Foi o momento onde estamos trocando a parte da tração animal pela questão da movimentação por caldeiras, né? Aí temos o módulo da reserva energética, que tem uma ligação com o módulo 2 e com o módulo 1, né? Que agora é como aquelas energias que eu falei, elas são transformadas. Então aqui vai falar sobre as hidrelétricas, vai falar sobre a questão dos parques eólicos, vai falar sobre a questão das usinas nucleares, vai falar sobre a questão das usinas maremotriz, e aí vai falar que esse gráfico mostra um uso da energia pelo homem, né? Então, o homem primitivo quase não precisava de energia, né? Vivia da natureza e dos processos naturais. Hoje, o homem tecnológico depende muito da energia para tudo que ele faz, tá? Então, se criou uma dependência dos processos de consumo de energia, os processos energéticos. Aqui um outro que é o IDH, né? Então, quando esse IDH ele vai subindo, eu vejo que eu tenho uma curva ascendente, mas chega um ponto do meu IDH que eu já tenho toda a energia que eu preciso, então ela tende a ficar constante. Ela vai subindo, então vou dar um exemplo prático aqui. Se você não tinha dinheiro, agora você tem dinheiro, então você começa a comprar coisas, aparelhos. Chega uma hora que você não compra um aparelho nenhum, você já comprou todos os aparelhos possíveis. Então agora o seu gasto de energia ele é constante. Então, você estava no período de calor, você comprar um ventilador. Agora tem mais dinheiro, compra um ventilador mais potente. Agora tem mais dinheiro, vou comprar agora um ar-condicionado. Agora que eu tenho ar-condicionado, eu vou tender a ser constante. Já comprei tudo e já uso o máximo que eu poderia usar de energia. Aqui as reservas energéticas, né? Lembrando que reservas energéticas podem ser de fontes energéticas renováveis e não renováveis, né? Então o próprio nome já vai definir o que é renovável, que eu consigo renovar no curto espaço de tempo. As que são não renováveis, ou eu não consigo recuperar essa energia, ou essa reserva de energia, ou ela demora muito tempo. Então, vai demorar milhares de anos para conseguir retomar essa reserva. Então, a gente fala que é um recurso não renovável. O Sol é uma fonte de energia, entre aspas, né, de forma inesgotável, tá? Mas se a gente pensar assim, mas o Sol um dia não vai
esfriar? Sim, mas isso vai levar bilhões de anos. Então, a gente coloca que é uma fonte inesgotável de energia. Outra fonte seria os ventos, né? Então, os ventos também seria uma fonte inesgotável de energia, que eu tenho ela, as condições podem ser melhores ou piores, mas eu sempre vou ter a questão dos ventos sendo utilizados, né? Então aí depende também toda uma questão de estrutura das cidades, né? Se aqui tivesse prédios, eu vou bloquear essa passagem de vento. Então, onde eu não tenho cidades, eu tenho campos abertos, eu tenho a possibilidade de aproveitar melhor o vento. Aí os combustíveis que eu falei para vocês, eles podem ser fósseis, né? São aqueles que são advindos de processos de muitos e muitos anos, né? Então, mais comum que a gente ouve é a questão do petróleo e do carvão, né? O carvão mineral. São os dois que demoram muito tempo para serem constituídos, essas reservas, e é um material altamente poluente, tá? Então, ele está na natureza e ele é altamente poluente. E é caro para ser extraído, cada vez mais caro, porque as reservas estão diminuindo. Aqui eu tenho uma descrição das partes que o petróleo são as partes que são retiradas do petróleo, né? Tem o gás de cozinha, que é o GLP, o gás liquefeito de petróleo, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo lubrificante, os resíduos, né, que surgem desse processo, que é a parafina, cera, asfalto, piche, que é o resíduo de toda essa produção que foi colocada agora acima. Aí tem os combustíveis nucleares, né? E aí a questão da energia nuclear, apesar de ser uma energia bastante eficiente, ela é bastante complicada para que você manipule ela. Porque ela pode contaminar com grande facilidade, grandes áreas e por milhares de anos. E tem a questão também que ela tem uma alta eficiência, então ela tem uma alta condição de produzir energia. Isso pode ser também transformado em um processo perigoso para uma questão de uma explosão, né, que poderia até levar todo o planeta junto. Então, o principal minério que é utilizado é o urânio. Então, a gente fala que o urânio enriquecido, ele tende a proporcionar o processo de energia nuclear, tá? É um dos processos que nós temos, é um dos minerais que são utilizados para a produção de energia nuclear. E ele vai sendo purificado por processos físicos e químicos, né, numa refinação, e no final ele tem um nome, né? Esse pó amarelo, né, chamado de yellow cake. Então, esse yellow cake é o minério livre das impurezas, né? Então, ele consegue poucas gramas produzir uma grande quantidade de energia, tá? Por isso que a gente fala que a questão ele é perigoso, né? E ele é bastante complicado, porque pouco dele pode contaminar uma grande região ou pode causar uma grande explosão. Então, a gente tem aqui o urânio 238 e o urânio 235, que são utilizados, né? Essas quantidades concentrados, né? Eles podem produzir bastante energia. Aí na sala de aula nós falamos sobre a questão dos perigos e das vantagens de cada um dos processos de produção de energia, tá? Nós falamos aqui do grafeno, que é um material novo, à base do grafite, que é um grande condutor de energia elétrica, né? Aí se fala dos recursos naturais renováveis e não renováveis, né, que eu já tinha falado para vocês. Aqui falamos da produção de energia, onde podemos captar o petróleo. Aí falamos dos biocombustíveis, né, principalmente aqui no Brasil da cana-de-açúcar. E aí falamos das matrizes energéticas, né? As matrizes energéticas é observar o que cada região do mundo, o Brasil e cada região do mundo, utiliza de energia, de matriz energética, né? No Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de matrizes energéticas, principalmente utilizado no Brasil ainda, o petróleo ainda é utilizado bastante devido a essa questão dos seus derivados, né? Mas os outros materiais estão crescendo, a questão hidráulica, a questão da biomassa está crescendo no processo de transformação de não renováveis para renováveis, mas ainda temos no Brasil
uma grande parte ainda de combustíveis e de meios dessa matriz energética sendo advinda de materiais não renováveis. Mas já está quase que dividida essa parcela de uso, né? Então, se eu for comparar o Brasil com o mundo, né? O Brasil em 2018, estamos em 2024, né? Há 6 anos atrás, isso aqui está aumentando. Em 2018, nós tínhamos 45% de energia renovável e 55% não renovável. No mundo inteiro, a média é de 14% de renováveis e de 86% de não renováveis. E essa tendência, ela tende a aumentar. Ou seja, fora o Brasil, a grande parte dos países do mundo dependem muito de matrizes não renováveis. Tá? Então o Brasil deve desenvolver, se ele quiser se desenvolver no campo mundial, observando essa questão dos recursos renováveis, né? E aqui tinha algumas tabelinhas, né? Umas tabelas, alguns infográficos mostrando que o transporte é o que mais utiliza os percentual energético no Brasil. Depois a indústria, depois o processo energético advindo das linhas de transmissão, né? O setor energético, as residências, serviços e agropecuária, que usa menos. Aqui a questão da matriz energética no Brasil, né? A grande parte da matriz energética no Brasil, elétrica, é das hidrelétricas, né? E as outras frações estão diminuindo. Então, a gente está aumentando bastante a questão da energia solar e energia eólica no Brasil, bem como energia de biomassa. Então, essas estão aumentando. Em comparativo com a energia hidráulica, nós temos um grande potencial, né? A tendência é que as outras questões que são derivadas de petróleo e alguns combustíveis não renováveis, a cada dia vai diminuindo. Essa é a expectativa, né? Veja que de um ano para o outro, a matriz solar já dobrou. Era 0,5%, passou em um ano para 1%. É pouco ainda? É, mas ela aumentou bastante, tá? Em comparativo a um ano apenas de observação. Aí nós falamos depois da parte do onde é utilizado, né? Na questão do setor de transporte. Ainda é usado bastante o óleo diesel, que vem do petróleo, e a gasolina vem do petróleo. O etanol já está sendo utilizado também no transporte, né? Mas já com uma fração menor do que óleo diesel e gasolina. A saída seria um carro elétrico, né? Mas o carro elétrico ainda é muito caro, né? As baterias solares ou baterias químicas ainda são bastante caras. Aqui há um percentual do consumo por setor, né? O setor rodoviário gasta muito óleo diesel, né? Gasolina e etanol. No setor ferroviário eu tenho óleo diesel e tenho o biodiesel e eletricidade, ou seja, 3 modelos aqui. Já no transporte aqui rodoviário já tenho 5. No transporte aéreo eu já tenho quase que a totalidade através do querosene de aviação, que vem lá do petróleo, tá? E a gasolina, que é 1%. Então, se eu somar aqui os dois aqui, o transporte aéreo usa totalmente um combustível que é de recursos não renováveis. E também aqui o transporte hidroviário também utiliza-se totalmente de combustíveis não renováveis. Então, aéreo, viário e hidroviário utilizam ainda bastante, na sua totalidade, os combustíveis não renováveis. O transporte rodoviário e o transporte ferroviário já tem algumas indicações de combustíveis já mais advindos de processos naturais, né? E aí a geração e transmissão de energia, né? Que eu falei que são os processos de transmissão de energia. Como é que acontece? Basicamente, as usinas funcionam basicamente da mesma forma. Energia mecânica transforma-se em energia que vai gerar um processo ou um gerador de energia, ou seja, a energia mecânica vai gerar energia elétrica, né? Depois será transportada através de cabos, através de linhas de transmissão. Então, basicamente é isso. Ou por aquecimento da água, que vapor movimenta turbinas, ou pelo movimento de águas que movimentam turbinas, ou pelas hélices de processos eólicos que também movimentaram lá geradores, não são turbinas, mas são geradores. O processo também de uma usina nuclear,
aquecimento da água, esse vapor movimenta turbinas, que vai passar para um transformador, que depois para a parte de composição e transmissão dessa energia. Então aqui uma energia de uma barragem, de uma hidrelétrica. Então tem uma barragem onde eu consegui fazer um lago através do desvio de vários rios. Essa água desce pelas suas comportas, essas comportas vão movimentar aqui uma turbina, essa turbina vai para um gerador. Esse gerador aqui ele vai para um transformador, do transformador para uma usina, uma estação na própria usina, que vai para a linha de transmissão, que vai até chegar à subestação das cidades, que ali eu vou separar em baixa, média e alta tensão. Tá? Aí nós temos aqui o funcionamento de uma turbina, de uma hélice de um projeto eólico, né? Então eu tenho movimentação mecânica, que eu tenho aqui agora a questão do conjunto de engrenagens, que tem um gerador. O gerador vai gerar energia elétrica, que vai para um transformador, depois para as linhas de transmissão até chegar às casas. Tá? O processo é muito parecido, todas elas. As termoelétricas, aquecimento da água, essa água movimenta turbinas, essas turbinas vão determinar um gerador, então daqui, ó, aqueço por carvão ou outro material, essa caldeira, esse vapor da água movimenta turbinas, essas turbinas vão movimentar aqui um gerador, o gerador vai levar para um transformador para a linha de transmissão. Então o processo é muito parecido. Se eu trocar aqui por uma usina hidrelétrica, a água movimenta turbinas, que vai para um gerador, que vai para um transformador e linha de transmissão. Se for um processo nuclear, esse aquecimento da água também vai gerar um movimento das turbinas, que vai para o gerador, para o transformador, linha de transmissão. Então é muito parecido. Tá? O que é diferente é a eólica, que não tem o processo de turbina, tem o processo do gerador e transformador. Então o eólico, entre esses aqui, ele exclui essa parte aqui. Ele tem a movimentação mecânica e já vai para o gerador, do gerador transformador e linha de transmissão. Nuclear, a mesma coisa, vou mostrar aqui a nuclear. Né? Tá, nuclear, ó, o aquecimento com as barras e hastes aquecendo a água. Essa água vai movimentar uma turbina, essa turbina para um gerador, gerador, linha de transmissão. Viram que é muito similar? Tá? Então a única que vai diferenciar é a eólica, que não tem essa parte da turbina. Tem a movimentação da hélice, que faria o processo da turbina aqui, gerador e linha de transmissão. Tá? Então, por quê? No eólico, a turbina já são as pás. Então, eu tenho o processo dessa parte para cá. Eu não tenho a água ou o vapor movimentando elas. Então, eu tenho a turbina já é as pás do eólico, o gerador e linha de transmissão. Tá? Logicamente que aqui eu tenho as estações, né, e subestações. Aqui a pequena quantidade de plutônio, né? Então eu tenho urânio, tenho plutônio, que é um outro também componente que eu posso também transformar em energia nuclear. As chamadas termosolares, né? Ou heliotérmicas, né? Que são os painéis captadores de energia solar, que eu preciso de uma grande área, né? Uma grande área, uma área que tem incidência de sol, mas também uma energia limpa, né? O único processo é quando ela é muito distante dessa área para transmissão de energia a grandes cidades, né? Mas de todas, a energia solar é aquela que eu posso ter domesticamente. Então, domesticamente, a mais viável domesticamente para casas, né, seria a energia solar, que eu posso captar por placas, né? As outras eu não teria condição de fazer na minha casa, mas a solar sim, a solar seria um bom investimento das pessoas, né? Tá, aqui nós passamos por isso aqui, então as fotovoltaicas, que é aquelas que ficam, já tem um projeto em São Paulo, né, numa das represas de São Paulo, que são placas que ficam boiando na represa. Então, como não se tem grandes espaços para colocar grandes painéis solares, utilizou-se a questão da represa para, acho que a represa Billings, né, para que você possa colocar os painéis, eles ficam flutuando, né, em colchões,
e eu tenho a captação que consegue fornecer energia elétrica para aquela região ali. Aqui, ó, aqui tem um processo aqui de ilustração desse processo, né, de captação. No caso aqui, ó, eu tenho um lago, né, represado. A água movimenta as turbinas, essas turbinas vão para um gerador, o gerador vai para uma rede primária, que são as estações, né, as estações aqui, elas vão captar e mandar para subestações, as subestações para redes de distribuição. Tá? Então é mais ou menos o que eu falei anteriormente para vocês. E aqui quando chega na sua casa, né, tem a rede principal da rua, do poste, vai sair um ramal aqui de ligação para a sua casa, da sua casa vai para um medidor, desse medidor para uma caixa de distribuição, onde vai distribuir a que vai para o chuveiro, que é 220 geralmente, a que vai para as tomadas e outros aparelhos, que é 110. Tá? Então aqui eu tenho um circuito, né, de distribuição, e aqui vai distribuir em 110, 220 volts para a sua casa, para a parte interna da sua casa. Tá? Então basicamente era o que nós tínhamos aqui. Aí nós temos a medição. Como é que se mede essa energia elétrica? Em quilowatts-hora. Então lembra que o quilo é 1000? Então é 1000 watts por hora. Então quando chega na sua casa lá, conta, vem lá, gastou 20 kW, ou seja, gastou 20.000 watts naquele período. E aqui tem aqui os marcadores, né? Então a partir dos que você gastou, é calculado quanto vale 1 kWh. Então, exemplo, kWh vale 50 centavos. Então se você gastou lá 1000 watts, você vai gastar 500 reais. Tá? Desculpa, se você gastou 1000 watts, seria 1 kW. Né? Então você gastaria lá 1 kW seria 50 centavos. Você gastou lá 100 kW, aí você gastaria 50 reais, como mais ou menos aqui, ó, tá? O gasto dele aqui. Aí nós temos a passagem, né? Então, lembra que eu falei do Joule, também é uma unidade de força, né? E de potência calórica, então eu posso ter joules, né? E posso ter joules por segundo, né? Então, ou seja, 1 watt é 1 joule por segundo. Então é equivalência. Se eu tenho 1 kW, eu tenho 1000 watts, ou seja, eu tenho 1000 watts por segundo, ou tenho 1000 joules por segundo, que é a mesma coisa que 1000 watts. O que é mais comum? O watt. Tá? Quase não se usa o joule. Vai só usar o joule quando vai trabalhando com a parte de trabalho. Né? Aí se trabalha com joules, né? Mas é muito comum o uso dos watts para a questão de potência elétrica, né? Ou consumo elétrico. E basicamente é isso que nós temos nos capítulos que nós trabalhamos com vocês nessa parte primeira, né? E aí nós temos também, no final, a parte de uso desses itens, né? Então vai mostrar lá a questão do rendimento que eu tenho, né? O rendimento que eu tenho elétrico em placas elétricas, em painéis elétricos, tá ok? Então seria isso, basicamente, que nós trabalhamos em nossas aulas neste período, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês e uma boa prova na semana que vem.